Muito bem, amigos, estamos nós começando mais um paulochagas.net aqui na Imagem TV. E hoje a gente tem muitas novidades para vocês, tem alguns assuntos de interesse de todos e quero, na sequência deste programa, ler para vocês a carta do vice-presidente Michel Temer, enviada a presidente Dilma Rousseff. E Michel Temer chutou o balde. Então, vocês imaginem o furdunço que deve estar lá pelos lados de Brasília, naquele palácio do Planalto. Mas, enfim, daqui a pouquinho mais a gente fala a respeito desse assunto. Eu quero, antes de mais nada, lembrar a vocês que a nossa erva mate Valério está à venda no supermercado Martendal e a aprovação tem sido excelente. Então, se você ainda não provou da nossa erva mate Valério, está na hora de você procurar ali no supermercado Martendal e em breve em outros supermercados da cidade de Lages. Mas, gente, na semana que passou, e eu contei para vocês que eu estaria viajando a Porto Alegre, nesta última sexta-feira, para receber uma condecoração, uma homenagem, enfim, um reconhecimento pelo trabalho que a gente desenvolve na imprensa no setor agropecuário aqui da Serra Catarinense. Para quem não sabe, há 9 anos eu milito na assessoria de imprensa da Associação Rural de Lages, do Sindicato Rural de Lages, e isso me credenciou à indicação da Associação Catarinense Hereford e Braford. E a partir da indicação deles, eu fui a Porto Alegre na sexta-feira e num grande evento envolvendo produtores de Hereford e Braford do Brasil inteiro, eu recebi então a honraria e o reconhecimento da Associação Brasileira Hereford e Braford. Um grande evento no Hotel São Rafael, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma grande honra, e isso então nos faz pensar que realmente vale a pena nós estarmos militando na imprensa, e depois de mais de 30 anos nesse meio, foi minha primeira grande homenagem em reconhecimento ao nosso trabalho. Isso realmente nos deixa bastante lisonjeado e orgulhoso. E na ocasião, o presidente da Associação Catarinense Hereford e Braford, o jovem Edson Colombo, também foi premiado com a surpresa, inclusive, ele nem podia imaginar, ele que conseguiu a venda mais cara no Brasil de uma fêmea Hereford, no valor de R$ 64.800. Então, para vocês terem uma ideia o que significa, não em termos de valores financeiros, mas em termos de valores genéticos, isso quer dizer que Santa Catarina, mais precisamente nós aqui da Serra Catarinense, os criadores Hereford e Braford, estão com uma tecnologia extremamente avançada, com uma genética extremamente avançada, e isso credenciou então a venda do mais caro animal, a fêmea Hereford, no Brasil, provando que os produtores rurais aqui da Serra Catarinense, não somente nesta raça Hereford, mas em todos os outros quesitos da raça bovina aqui da Serra Catarinense, nós estamos muito bem, obrigado. Então, fica aí o registro, parabéns por esse belíssimo trabalho da Associação Brasileira Hereford e Braford, e a gente esteve lá presente, recebendo essa comenda na categoria de assessoria de imprensa. Fui o único catarinense a estar presente, e outros jornalistas do Brasil também foram premiados com a categoria revista, com a categoria jornal, categoria mídia online, enfim, entre outras categorias. Então, fica aí o registro para vocês. Mas eu permaneci na cidade de Porto Alegre nesse final de semana, e foi uma das melhores escolhas da minha vida, pois, convivendo com parentes em Porto Alegre, eu aproveitei para conhecer melhor a capital gaúcha em todos os aspectos. Eu, por exemplo, isso acompanhado e sinceronado por meu sobrinho, que fez questão de me levar nos principais pontos turísticos da cidade de Porto Alegre. Então a gente andou por tudo lá pelo Mercado Público, andamos pela Praça da Redenção, passamos pela Avenida da Praia, a Avenida da Praia, não, a Rua da Praia, o que mais? O gasômetro,
e entre outros pontos bastante interessantes na cidade de Porto Alegre. Lógico que você vê um contraponto diferenciado, tem o lado bonito da cidade, o lado histórico da cidade, com prédios antiguíssimos, uma arquitetura realmente muito bonita, contrastando com os prédios modernos e também muita pobreza a gente vê naquela capital gaúcha, e o estado do Rio Grande do Sul está passando realmente por uma situação extremamente ruim economicamente. O governo e o estado gaúcho estão praticamente falidos lá no Rio Grande do Sul, e isso realmente causa muitos transtornos. Eu estive na frente do Palácio do Governo, conheci a Praça dos Três Poderes, ali está o Legislativo, o Palácio do Governo e está o Judiciário, todos juntos ali na Praça dos Três Poderes, no Rio Grande do Sul, e isso torna bastante interessante você imaginar que eles estão todos juntos ali, um no lado do outro, aliás, fazendo um triângulo, né, de onde estão as instalações da Justiça, da Assembleia Legislativa e do Palácio do Governo do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, tirando tudo isso, a gente quer dizer que a beleza de Porto Alegre, há uma organização muito grande na cidade, e esse contraste com a pobreza de muitas pessoas dormindo em marquises, pessoas sentadas nos bancos da praça, realmente numa situação bastante complicada. Mas, enfim, outra novidade foi eu ter conhecido o estádio do Beira-Rio. Foi a primeira vez que eu visitei o estádio do Beira-Rio nesta fase. Eu já visitei quando era muito criança o estádio do Beira-Rio e nem lembrava mais. Mas agora, nesta atual estrutura do novo estádio, realmente é magnífico. Fiz um tour lá por dentro do estádio do Beira-Rio. Como bom colorado, eu não poderia deixar de conhecer as estruturas do novo estádio. E visitamos, né, com outras pessoas, vestiário do Beira-Rio, o museu do Beira-Rio, a loja do estádio, o gramado, enfim, nós estivemos nos ambientes onde todos os atletas circulam, descemos no túnel e entramos no campo. É uma sensação muito bacana. E no outro dia, domingo, eu tive a oportunidade de assistir pela primeira vez no Beira-Rio, na minha vida, um jogo do Internacional em campo no próprio estádio. Foi contra o Cruzeiro e, felizmente, o Internacional jogou bem, venceu o Cruzeiro. Foi uma curiosidade, né? Acho que foi porque eu estava lá. Então, sou um grande pé quente, e ver a equipe jogar bem, apesar de estar desfigurada, com uma escalação diferenciada e tudo mais, fez um belíssimo jogo e venceu o Cruzeiro. Então, me senti realmente compensado nesta viagem a Porto Alegre, graças a esta premiação da Associação Brasileira Hereford Brantford, né? Agradecer o Edson Colombo por a gente ter conseguido ir a Porto Alegre e, diante disso, ter vivido um final de semana muito prazeroso na cidade de Porto Alegre. Bom, muito bacana, encerrado esse assunto. Nós também acompanhamos, logicamente, toda a situação do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Internacional pensava ou tentou conseguir a quarta vaga, ficar em quarto lugar para tentar a vaga na Libertadores. Não conseguiu, porque o São Paulo venceu o Goiás. Mas, enfim, valeu a festa toda. Nos demais times, a preocupação estava realmente, diante da minha preocupação, estava mais voltada para as equipes de Santa Catarina. A Chapecoense foi a Belo Horizonte de corpo mole, não fez força, com um time também totalmente desfigurado, acabou sendo goleado pelo Atlético Mineiro. Mas isso não contou. Nós estávamos mesmo com as atenções voltadas para a situação do Figueirense e a situação do Avaí. E, como a gente previa, uma das equipes deveria cair, e eu apostava de que duas equipes de Santa Catarina cairiam para a segunda divisão, para a Série B do Brasileiro, e não deu outra. O Avaí, que estava melhor na tabela de classificação do que o Figueirense, acabou então sendo derrotado, aliás, empatou com o Corinthians em São Paulo, precisava da vitória, saiu na frente e por pouco não garantiu a classificação e deixou o Figueirense na segunda divisão. Mas o empate do Avaí diante do Corinthians e a vitória combinada do Figueirense sobre o Fluminense acabou então deixando o Figueirense na Série A e derrubando para a segunda divisão o Avaí. O curioso é que caiu também o Vasco da Gama, mas isso também já era previsto, né? Desde o início do campeonato, lá na zona de rebaixamento, não conseguiu também sair desse desconforto. Olha que se o Vasco ganhasse do Curitiba, lá em Curitiba, poderia ser ele e deixava o Figueirense na zona de rebaixamento, e olha lá.
Mas enfim, de qualquer maneira, está aí a situação do Campeonato Brasileiro de Futebol. O ano que vem a gente vai acompanhar tudo o que vai acontecer. Estaremos atentos ao começo do Campeonato Catarinense de Futebol 2016, o Internacional de Lages já em campo, já trabalhando, já se condicionando, fazendo a sua pré-temporada, e nós vamos estar de perto vendo como será o andamento e o comportamento do nosso time aqui da Serra neste ano de 2016 no Catarinense. Pega a Chapecoense na primeira rodada lá em Chapecó. O Internacional não tem uma boa lembrança do primeiro jogo no ano passado, levou 5-0 e foi uma goleada assim que mexeu com os brios da equipe do Internacional de Lages. Mas de qualquer maneira, vamos ver qual mesmo vai ser o rendimento da equipe, qual vai ser a performance da equipe neste ano de 2016, uma vez que os trabalhos já começaram agora em dezembro, para lá no final de janeiro, quando entrar em campo, o time está tinindo muito bem em campo, muito bem preparado e tudo mais. Vamos adiante. Uma curiosidade na área política aqui de Lages, eu acompanhando hoje pela manhã, a gente descobriu que o PSDB esteve reunido aqui na Serra Catarinense nesse último final de semana, e o PSDB, para quem não sabe, é mais ou menos dirigido por Antônio Monarim, por Luiz Carlos Pinheiro, você foi vice-prefeito aqui da cidade de Lages, e segundo a proposta deles, além da articulação visando as eleições em 2016, o PSDB deverá lançar um nome à candidatura de prefeito aqui no município de Lages. A gente não sabe se lançam essa candidatura para depois acertarem uma composição e as coisas se ajustarem mais ou menos por aí, né? Para depois acertarem as andanças, né? As conjecturas que fazem entre acordos, entre outros, para ganhar espaço, talvez, na prefeitura no ano de 2017, quando assumir, aliás, em 2017, quando assumir o novo prefeito. Mas, de qualquer maneira, por hora, o PSDB, então, está lançando, ou deverá lançar um nome à candidatura própria, provavelmente o Luiz Carlos Pinheiro, e também, claro, trabalhar a nominata que vai concorrer à Câmara de Vereadores. E nós estaremos também observando e esperando quais serão as novidades nesse campo político. No final de semana que passou, era para eu estar presente, mas com essa minha ida a Porto Alegre, eu não participei da confraternização do PSD com a imprensa. Eu gostaria de estar lá até para saber das novidades, uma vez que o próprio governador João Raimundo Colombo também estava presente, e nesse meio político a gente sempre tem novidades, mas perdi este evento, esta grande feijoada, esse grande almoço que serviram, e a novidade foi que a imprensa, jogando contra o PSD, acabou pela primeira vez vencendo a equipe, parece que foi por 8-6. Foi o resultado deste jogo da imprensa contra o time do PSD. Então, pela primeira vez, o time da imprensa venceu o... Oi? Ah, foi perdido? Então, a informação que eu tive é que nós tínhamos ganhado de 8-6, mas isso, como a imprensa já antecipou, inverteria o resultado e diria então que ganharam, né? Então eu acabei postando a informação como achando verdadeira, mas era mais ou menos isso. A brincadeira sempre foi assim: o time da imprensa sempre perde e diz que ganhou, né? Faz o resultado inverso. Então foi desta vez exatamente isso. Mas como tudo brincadeira, não tem problema nenhum, fica por isso pelo dito e não dito. Mas enfim, foi uma confraternização do partido e tudo mais, e a imprensa esteve lá participando deste evento na sexta-feira. Uma outra questão que chamou a atenção neste final de semana foi com a vinda do governador João Raimundo Colombo, o repasse de R$500 mil para a Associação dos Aposentados de Lages na construção da sua clínica da Associação dos Aposentados. Ela que já está em obras, o governo então foi parceiro e repassou mais R$500 mil para ajudar no prosseguimento destas obras da clínica da Associação dos Aposentados de Lages. Eu quero entrar nessa questão do PMDB e do PT, enfim, do Michel Temer, mas eu ainda quero rebuscar outras informações que eu tenho postadas aqui no meu blog e fazer algumas considerações. Ontem, nesta segunda-feira, uma rápida avaliação do que foi os Sabores de Lages. Este ano,
nós tivemos um acréscimo de restaurantes que participaram desta promoção, deste projeto, uma vez que na primeira vez foram mais ou menos 15, agora foram 23. Eu ainda acho que são poucos. A cidade de Lages deveria incorporar pelo menos um número de 100 restaurantes aqui da cidade para se tornar as coisas bastante amplas, ou pelo menos um número bem maior. Eu acho que ainda há necessidade de um trabalho muito forte junto a essas empresas que trabalham com a gastronomia aqui no município de Lages, até porque é um evento extremamente bonito, gratificante e mexe com a gastronomia, com o turismo gastronômico. O consumidor também tem opções de encontrar um restaurante desse e fazer então o seu pedido a partir daquela proposta do valor conveniado junto a esse projeto. Então, nesta segunda-feira, uma rápida avaliação concluiu de que foi realmente muito bom o projeto este ano, que houve um bom aproveitamento por parte dos restaurantes, houve também um aproveitamento por parte dos que consumiram, né, esses pratos que estavam sendo oferecidos ao preço de R$19,90, um preço unitário. Outros restaurantes ofereceram descontos no cardápio e outras coisas. Mas, enfim, nós esperamos que em 2016 esse projeto volte com força total e ele realmente tenha uma participação mais efetiva, mais ampla de outros grandes restaurantes aqui do município de Lages e transforme a nossa cidade numa capital gastronômica, o que poderia realmente render bons frutos não só aos restaurantes, mas também para o nome da cidade no campo gastronômico, né? Fica aí o registro, então, desta reunião de avaliação e parabenizo aos organizadores, aos participantes, e nós da imprensa seremos sempre parceiros na divulgação desses processos, desses projetos. O que mais que temos de novidade para vocês aqui postadas no nosso blog? Eu achei muito bacana o que fez a mãe daquela menina, a Jordana, que faleceu há poucos meses, né, em função de uma overdose e tudo mais, causou uma grande comoção, uma grande repercussão aqui na Serra Catarinense, pois a mãe, a Júlia Tormen, agora se engajou aos projetos do Paternidade Responsável e está então fazendo uma campanha em conjunto dizendo que a paternidade e drogas não combinam, e essa campanha Diga Não às Drogas no Seu Coração. Ela não é mais um projeto, segundo ela, por que mais projetos, ela diz, devemos apoiar os já aplicados e dar continuidade nos que já estão consolidados, falou a Júlia, que é a mãe da Jordana. Ela está completamente engajada, então, nessas campanhas junto à paternidade, dizendo não às drogas, né, tirar do seu coração esse malefício que realmente tem atrasado a vida de muitas famílias e conturbado as famílias brasileiras. Parabéns a essa iniciativa do Paternidade Responsável e parabéns a Júlia, a mãe da Jordana, que está engajada nesse processo e ela sentiu realmente na pele o grande malefício das drogas no dorso de uma família. Agora eu quero entrar com vocês nessa questão do impedimento de Cunha e até através de uma informação que a gente postou ontem, da opinião da nossa deputada Carmen Zanotto. A Carmen fez um pronunciamento na tribuna defendendo que os trabalhos que estão sendo realizados pelo Conselho de Ética em torno do processo de quebra de decoro movido contra o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, também tenha prosseguimento. Ela acha que a votação do parecer do deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, que pede a continuidade do processo contra Cunha, será votado hoje, neste dia 8, então, nesta terça-feira, lá no Congresso. E ela quer, na verdade, tanto o impedimento de Eduardo Cunha, que ele seja afastado também por corrupção e outras duas coisas, mas que também a presidenta Dilma Rousseff, ou a presidente Dilma Rousseff, e que já está tramitando na Câmara, também seja aprovado pelos deputados, essa comissão e tudo mais. Mesmo ela dizendo que está em fase inicial, o importante é que o pedido seja transparente e que os fatos apontados sejam rigorosamente apurados. Segundo a Carmen, é preciso que esses dois problemas, Dilma e Cunha, sejam resolvidos para que o país tenha tranquilidade para voltar a crescer. Tá aí Carmen Zanotto se posicionando, então, a respeito do impeachment e pedindo também muita seriedade no que tange ao processo envolvendo o próprio presidente da casa, o Eduardo Cunha.
Mas, diante destas questões, a maior notícia nesse campo político, com certeza, foi o vazamento da carta de Michel Temer, o vice-presidente da República. Esta carta que teria sido enviada para a presidente Dilma Rousseff e que o Palácio acabou divulgando, então, expondo. E esta carta de Temer, segundo as grandes notícias, irrita o Planalto e é vista como um sinal de rompimento. Minha gente, essa carta de Michel Temer parece-me que era tudo o que estava faltando para desencadear de vez um processo mais amplo dentro do PMDB. Nós estávamos, juntamente com toda a imprensa nacional, aguardando algum pronunciamento do vice-presidente Michel Temer a respeito de como ele se comportaria com essa abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Pois o Michel Temer enviou essa carta à presidente Dilma Rousseff e agora segurem a peteca. Vai ser um pandemônio cada vez maior. E para começar, eu quero até relatar aqui, muita gente até não se tocou, mas ainda na semana passada, o ministro da Aviação Civil, o Eliseu Padilha, foi o primeiro a romper com o governo, deixou o cargo em apoio à decisão do próprio PMDB e do Eduardo Cunha de pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aí, se sentindo mal e apoiando a decisão do PMDB ou do próprio Eduardo Cunha, o Eliseu Padilha, o ministro da Aviação Civil, tirou o time de campo e foi então para o lado dos apoiadores ao impeachment da presidente. Então, diante de todos esses fatos, muitos nomes do PMDB estão a favor de Dilma e outros contra. Então a gente não sabe qual vai ser a posição integral da executiva nacional do PMDB diante de toda essa conjectura que está alinhavada, diante de toda essa questão que está hoje se desdobrando em torno do processo de impeachment. Eu quero ler para vocês na íntegra a carta do Michel Temer, que está publicada em toda a imprensa nacional, mas a gente não tem como deixar de falar a respeito desse assunto. Ele diz o seguinte: São Paulo, 7 de dezembro de 2015. Senhora Presidente, verba volante scripta manente. Ele faz aqui em latim, as palavras voam, os escritos permanecem. Pois lhe escrevo muito a propósito do intenso noticiário desses últimos dias, de tudo que me chega aos ouvidos das conversas do Palácio. Esta é uma carta pessoal, é um desabafo que já deveria ter feito há muito tempo. Desde logo lhe digo que não é preciso alardear publicamente a necessidade da minha lealdade. Tenho-a revelado ao longo destes 5 anos. Lealdade institucional pautada pelo artigo 79 da Constituição Federal. Sei quais são as funções do vice. A minha natural discrição conectei aquela derivada daquele dispositivo constitucional. Entretanto, sempre tive ciência da absoluta desconfiança da senhora e do seu entorno em relação a mim e ao PMDB. Desconfiança incompatível com o que fizemos para manter o apoio pessoal e partidário ao seu governo. Basta ressaltar que a última convenção, apenas 59,9% votaram pela aliança e só o fizeram, ouso registrar, porque eu, o candidato à reeleição a vice, era o candidato à reeleição a vice. Tenho mantido a unidade do PMDB apoiando o seu governo, usando o prestígio público que tenho advindo da credibilidade e do respeito que granjeei no partido. Isso tudo não gerou confiança em mim, gera desconfiança e menosprezo do governo. São palavras duras do vice-presidente. Vamos aos fatos, exemplifico alguns deles. Passei os 4 primeiros anos do governo como vice decorativo. A senhora sabe disso. Perdi todo o protagonismo político que tivera no passado e que poderia ter sido usado pelo governo. Só era chamado para resolver as votações do PMDB e as crises políticas. Jamais eu ou o PMDB fomos chamados para discutir formulação ou formulações econômicas ou políticas do país. Éramos meros acessórios secundários subsidiários. A senhora, no segundo mandato, à última hora, não renovou o Ministério da Aviação Civil, onde o Moreira Franco fez belíssimo trabalho, elogiado durante a Copa do Mundo.
Sabia ele, era uma indignação minha, quis, portanto, desvalorizar-me. Cheguei a registrar este fato no dia seguinte ao telefone. No episódio Eliseu Padilha, mais recente, ele deixou o ministério em razão de muitas desfeitas, culminando com o que o governo fez a ele. Ministro, retirando sem nenhum aviso prévio, nome com perfil técnico que ele, ministro da área, indicara para a ANAC, alardeou-se que foi uma retaliação a mim, que ele saiu porque faz parte de uma suposta conspiração. No artigo 5º que ele enumera, quando a senhora fez um apelo para que eu assumisse a coordenação política, no momento em que o governo estava muito desprestigiado, atendi e fizemos, eu e o Padilha, aprovar o ajuste fiscal. Tema difícil porque dizia respeito aos trabalhadores e aos empresários. Não titubeamos, estava em jogo o país. Quando se aprovou o ajuste, nada mais do que fazíamos, tinha a sequência no governo. Os acordos assumidos no parlamento não foram cumpridos. Realizamos mais de 60 reuniões de líderes e bancadas ao longo do tempo, solicitando apoio com a nossa credibilidade. Fomos obrigados a deixar aquela coordenação. Número 6. De qualquer forma, sou o presidente do PMDB e a senhora resolveu ignorar-me, chamando o líder Pisciani e seu pai para fazer um acordo sem nenhuma comunicação ao seu vice e presidente do partido. Os dois ministros, sabe a senhora, foram nomeados por ele e a senhora não teve a menor preocupação em eliminar do governo o deputado Edinho Araújo, deputado de São Paulo e a mim ligado. 7. Democrata que sou, converso sim, senhora presidente, com a oposição. Sempre o fiz pelos 24 anos que passei no parlamento e, aliás, a primeira medida provisória do ajuste foi aprovada graças aos 8 votos do DEM, 6 do PSB e 3 do PV, recordando que foi aprovado por apenas 22 votos. Sou criticado por isso numa visão equivocada de nosso sistema. E não foi sem razão que em 2 oportunidades ressaltei que deveríamos reunificar o país. O Palácio resolveu difundir e criticar. Número 8. Recordo ainda que a senhora, na posse, manteve reunião de 2 horas com o vice-presidente Joe Biden, com quem construí boa amizade, sem convidar-me, o que gerou em seus assessores a pergunta: o que é que houve que numa reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos e do Brasil não se fez presente? Antes do episódio da espionagem americana, quando as conversas começaram a ser retomadas, a senhora mandava o ministro da Justiça para conversar com o vice-presidente dos Estados Unidos. Tudo isso tem significado absoluta falta de confiança. Vamos adiante. Mais recentemente, no item 9, conversa nossa nas 2 maiores autoridades do país foi divulgada e de maneira invertida, sem nenhuma conexão com o teor da conversa. 10. Até o programa Uma Ponte para o Futuro, aplaudido pela sociedade, cujas propostas poderiam ser utilizadas para recuperar a economia e resgatar a confiança, foi tido como manobra desleal. 11. PMDB tem ciência de que o governo busca promover a sua divisão, o que já tentou no passado sem sucesso. A senhora sabe, como presidente do PMDB, devo manter cauteloso silêncio e com o objetivo de procurar o que sempre fiz, a unidade partidária. Passados esses momentos críticos, tenho certeza de que o país terá tranquilidade para crescer e consolidar as conquistas sociais. Finalmente, sei que a senhora não tem confiança em mim e no PMDB hoje e não terá amanhã. Lamento, mas esta é a minha convicção. Respeitosamente, Michel Temer, a sua excelência a senhora doutora Dilma Rousseff, do presidente da República do Brasil, enfim, Palácio do Planalto. Tá aí. Uma carta que não resta mais dúvida. O vice-presidente da República, Michel Temer, rompendo definitivamente a sua questão com a presidente Dilma Rousseff. Então, a partir de agora, não se sabe como será o encaminhamento de todo esse processo. A verdade é que entre ontem e hoje, se define essa comissão pró-impeachment, entre outras coisas, e vão levar adiante esse processo. Muita gente tem dito que isso não vai terminar bem no Brasil.
o PMDB não, aliás, o PT não aceita largar o poder, entre outras coisas, mas nós estamos aí agora para viver um difícil momento político aqui no Brasil, diante de tudo isso que está instaurado nesse país, nesse campo político, e não sabemos realmente como será finalizado. Mas eu finalizo aqui então o nosso programa desta terça-feira, prometendo, se Deus quiser, voltar na quinta com mais novidades para vocês aqui da Serra Catarinense, do estado de Santa Catarina, e a gente não tem como deixar de comentar essa situação nacional, porque afinal de contas ela interfere diretamente em nossas vidas. Até lembrando, nesse dia 13, domingo, está sendo chamado o povo para a rua no movimento Vem para a Rua. Vamos ver como será o manifesto e qual será a participação do povo brasileiro diante de toda essa situação, neste movimento que está sendo conclamado para domingo, o movimento Vem para a Rua. Um grande abraço e até quinta-feira, se Deus quiser.